Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu trouxe aqui diretamente de Toronto, Ontário, a Carol, que veio para Vancouver para gravar aqui comigo e falar sobre o passo a passo para uma entrevista de emprego, para você, na verdade, conseguir um emprego, um trabalho aqui no Canadá, né? E como ela é consultora de RH com vários anos de experiência, ela vai ter muita informação para passar aqui para vocês. E caso vocês queiram entrar em contato direto com ela para tirar as dúvidas de vocês, para saber um pouco mais sobre essa questão de como conseguir um emprego aqui no Canadá, vocês podem entrar em contato através do partnership@carolinaandrade.ca, que está aqui embaixo. E eu acho que agora a gente pode ir direto ao ponto, né, Carol? Isso, exatamente. Porque esse vídeo aqui vai dar o que falar. Vamos lá. Na verdade, vamos falar um pouco o que realmente acontece, né? Muitas pessoas me procuram dizendo assim, eu tô no Brasil, vou começar a aplicar para trabalho no Canadá. Gente, não perde tempo, sabe? Vocês procuram e vão nadar e morrer na praia. Porque, na verdade, a grande maioria das empresas, eu vou dizer assim, 95% das empresas, elas não contratam pessoas estando no Brasil. Ou em qualquer outro lugar do mundo, tem que estar no Canadá. Exatamente. Eu recebo, assim, milhões de pessoas que estão na Índia, no Brasil. Eu até recebi recentemente um currículo em português. Mentira. Em português. Eu até falei assim, eu acho que essa pessoa me achou no LinkedIn, descobriu que eu falava português e foi lá, tentou me mandar o currículo achando que eu podia fazer alguma coisa. Gente, olha só, as línguas oficiais do Canadá são inglês e francês. Então cuidado com relação a isso. Por exemplo, agora vamos dar um exemplo assim, você tá perto de vir pro Canadá, você já aplicou pra residência permanente, você já tem quase já chegando, assim, você tá com 2, 3 semanas de vir. Ok, então aplica. Né? Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, aplica, mas tem um número do Canadá. Porque não adianta você aplicar e não ter como contato. Existem algumas formas que as pessoas, eu não sei fazer, mas existem algumas pessoas que fazem, elas simplesmente linkam o número do Brasil com o número do Canadá. Você tem que procurar saber, porque eu não conheço esse processo, mas eu sei que existe. Mas faz isso se você já tiver com um processo pra vir. Tipo assim, 2, 3 semanas antes. Eu acho que vale super a pena. Eu acho que já salva tempo. Mas com uma coisa certa. Não uma coisa que você vai fazer por fazer e aí não vai dar certo, entendeu? Faz uma coisa certa, você tem sua permissão, só tá, na verdade, só arrumando os papéis pra poder vir, né? Então acho que vai ser de grande valia, né, na verdade, esse processo dessa forma. Então a primeira coisa que as pessoas têm que saber com relação ao passo a passo é que elas têm que ter um status próximo ou um status atual dentro do Canadá. Isso, absolutamente. Se você não tiver, não adianta. Se você tiver com visto de turismo, não adianta tentar fazer entrevista de emprego, que eles vão perguntar pra você se você pode trabalhar. Exatamente. E com visto de turismo, vocês não podem. Exatamente. Só se tivesse um caso, como eu falei, extremo, de uma área muito, muito técnica e que você encontrou uma empresa que você tá aqui no Canadá e a empresa vai te contratar, é outra história. Mas isso é muito raro. Principalmente nas áreas que a maioria das pessoas buscam, né? Que é o quê? IT, área de business, área de buyer, procurement, planejamento. Essas áreas são áreas que tem gente demais aqui. Né, na área de engenharia, tem pessoas aqui. Se for uma área muito específica, aí talvez a empresa realmente precise pegar você de fora ou trazer você de fora. Mas você vai ter que ser fluente na língua, né? Com certeza. Inglês é fundamental, gente. Não adianta onde você for, como você for, você tem que realmente ter inglês. Eu digo que algumas áreas, eles até são um pouco mais flexíveis, mas a grande maioria você tem que ter uma fluência no inglês. Tem que ser bem articulado, saber falar, porque você vai passar por um processo seletivo, né? Você vai passar por uma entrevista contra outras pessoas que sabem falar inglês e até nativos. Com certeza. E aí vocês não têm noção sobre isso quando vocês estão fora. Porque vocês acham que a gente tá brincando quando a gente fala isso. Não, não é verdade. É verdade, sim. Você precisa ter a fluência no idioma, você precisa saber se articular, saber falar, saber se portar, pra poder, na verdade, passar no processo seletivo, né? É a grande novidade, na verdade não é novidade, mas você tem que vender o seu peixe. Uma coisa importantíssima, na grande maioria das pessoas que estão assistindo esse canal e que pessoas que me procuram, é o LinkedIn. Então, é fundamental você ter um bom, primeiro, currículo que vai te ajudar a fazer o LinkedIn. Mas aí você tem o seu currículo, o seu LinkedIn bem bonitinho, bem legal, com todas as informações, mas você não tem uma recommendation, né? Não tem as pessoas que recomendaram você lá. Você precisa ter pessoas que recomendaram, mas não vem botar, por favor, pessoas que escreverem em português.
Porque, tipo, você tá no Canadá. Você precisa ter escrito em inglês. Carol, como é que eu faço isso? Você faz o seguinte, fala com o seu amigo, seu antigo colega, seu chefe, o que for. Eles escrevem em português, você traduz, que você é uma pessoa muito educada. Você vai, traduz, devolve a pessoa pode te mandar. Perfeito, você faz isso. Então, é importante que quando a recrutadora for buscar o teu currículo no LinkedIn, ela vai ver. Que você tem um suporte ali, ó. Várias pessoas me recomendaram, sabe quem eu sou e tal. Então isso é importante. O LinkedIn aqui é muito forte, né? Muito forte, muito. E por conta disso, por ser tão forte, a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre o LinkedIn, tá? Então eu vou deixar, se já tiver lançado, eu vou deixar aqui. Aqui. Desculpa, eu nunca sei qual é o lado. No card pra vocês acessarem, caso vocês queiram, tá? Então assim que ele for ao ar, vai ficar aqui. Então as coisas importantes até agora são o currículo e o LinkedIn. Isso, tá. Isso mesmo. Então a gente tem que focar no currículo, tem que estar bem conciso. A gente também vai falar um pouco depois sobre o currículo, como você preparar o currículo, como você fazer o currículo. Então ele tem que estar muito rico nos padrões canadenses. Não é adiante você... então, eu tenho um ótimo currículo, tenho não sei quantos anos de experiência e tal, mas eu não sei como colocar isso no papel. Então a gente vai ter que trabalhar isso para poder ele estar realmente válido aqui, né? Ele tá bem valorizado aqui. Na verdade, o currículo, gente, é a sua porta de entrada. Você tem que fazer isso de uma forma consciente, de uma forma segura e uma forma, na verdade, dos padrões que tem que ser, né? Isso é importante a gente poder fazer, tá? Um outro fator muito importante que a gente tem que... Eu gosto de cobrir muito sobre isso quando você tá procurando o trabalho aqui. Não vai aplicando pra tudo quanto é vaga, né? Você não sabe qual é a empresa, você não sabe como é que fazer, você não sabe se a empresa é boa, você não sabe se a empresa é ruim. Porque às vezes você tem muitas empresas que são ruins também. E que na verdade a gente não sabe. Então, mas ruins no sentido de como tratam os funcionários ou o quê? De tudo, na verdade. De repente a empresa tá passando por uma reestruturação, tá passando por uma acquisition, que na verdade vai ser um processo transitório que pode ser até que seja longo. Ou que realmente tem um rate muito ruim com relação aos empregados. Você não sabe tratar um empregado bem e tal. Que tem uma cultura muito pobre. Então você não sabe, na verdade, como é. Sugestão. Primeiro, passo número 1. Lista todas as empresas que você tem interesse em trabalhar. Depois de você ter pesquisado bastante sobre a empresa. Exatamente. Faz lá as 15 melhores empresas ou empresas que você tem interesse de trabalhar. Aí você vai de empresas pequenas a empresas grandes, a empresas médias. Você faz um apanhado das empresas que você tem interesse de trabalhar. Aí você vai baseado em quê? Na location, né? Na localização. Você vai ser baseado na área do business da empresa. Se a empresa é na área de alimentos, automobilística, de IT, de healthcare, o que for. Você vai fazer primeiro a relação das listas de empresas que você quer trabalhar. Pesquisa. Como é que eu posso pesquisar essas empresas? Muita gente não sabe, mas existe um site chamado Glassdoor, que é importantíssimo. Tem várias empresas lá e os próprios empregados escrevem anonimamente, a grande maioria, sobre a empresa. Então você tem uma noção geral de se a empresa é boa ou não. Se vale a pena você entrar naquela empresa ou não. Então você tem uma noção, tá? Outra ferramenta, o próprio Google te ajuda nisso. Né? Se a empresa passou por algum bankruptcy, a gente não sabe, né? Uma falência. Não sabe, uma falência, né? Então a gente não sabe. Então, esses sites são importantes para você ter uma noção com relação a isso. Eu acho que pra gente, como brasileiro, que passou por tantos problemas no Brasil, é importante a gente saber esses detalhes. Eu me imagino você entrar numa empresa que você não sabe que a empresa é boa ou não. Se você vai sofrer, sei lá, abuso na empresa. Bullying, harassment, né? Todos esses tópicos que são quentes aqui no Canadá. E você tem que pesquisar, saber se realmente essa empresa paga um salário justo, né? Então, no Glassdoor te ajuda muito. Muito, 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 muito. E uma coisa importante, não é a última coisa, mas é uma coisa importantíssima. Pesquisa também a questão de salário. Se a empresa está pagando um salário decente para você. No Glassdoor, eles têm um pouco dessa informação, mas não muito. Um outro site que vocês podem procurar é o PayScale, que ajuda bastante. Vai estar tudo aqui na descrição, Isso, tá? o PayScale, vocês entram lá, dão uma olhadinha, vê da região, porque vai variar de salário para salário, de região para região. Então você tem uma noção, gente, qual é a região que você está buscando trabalho. Se é uma região que paga melhor, se não é. Se, por exemplo, Ontário, onde eu tô, né? Hoje eu tô aqui em Vancouver. Mas, assim, Ontário, tem a região de Toronto que paga mais. A região de... Aí você vai mais para o West, né? A região lá de London, Windsor, paga um pouco menos. Mas você
você vai de repente para uma região lá para Ottawa, menor também. Então depende muito. Então pesquisa, ou de repente a empresa na área automobilística paga melhor. Então essas coisas você pode buscar no Pay Scale, ajuda bastante. Então de novo, o Glassdoor para a empresa, você saber o feedback da empresa, saber como é que a empresa está no mercado, e o Pay Scale, que ajuda você na questão do salário, se a empresa, na verdade a empresa paga de acordo, qual é a média do salário no Canadá, naquela região. Então te dá uma noção geral, um apanhado geral onde você está. Tá, e como é que as pessoas fazem para descobrir quais são essas empresas que estão procurando pessoas na área delas, né? Para onde elas podem mandar esses currículos e procurar, obviamente, no Glassdoor? Onde é que eles fazem para procurar essas empresas interessadas? Você está aplicando para um trabalho, você vai procurar lá no Indeed, no LinkedIn. Claro, o LinkedIn é uma ferramenta importantíssima. Você vai pro Workopolis, você vai pro Monster. Então, você vários desses sites que você vai lá, busca lá e Career Builder. Tem vários sites. Dependendo da área que você está buscando, você busca nesses sites. Tá, mas e, por exemplo, a gente vê muitos casos de golpe de emprego, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes você encontra aquela vaga perfeita pra você, você aplica, a pessoa fala, não, vou te contratar com certeza, mas eu preciso que você pague não sei o quê. Eu preciso que... Gente, tem muito golpe, não, tem que tomar cuidado. Como é que as pessoas fazem pra evitar esses golpes? Primeiro, olha qual é o tipo de e-mail que a pessoa te mandou. Por exemplo, eu tive uma cliente recentemente que ela tava toda feliz. Ai, Carol, eu recebi um e-mail de uma empresa no Canadá querendo que eu trabalhasse. Eu falei assim, ok. Aí eu já fiquei com aquela question mark na minha cara, né? Aquela questionamento. E aí eu perguntei pra ela assim, qual é o e-mail dessa empresa? Ah, tá com o e-mail do Gmail. Eu falei assim, isso é golpe. Então, tenta cuidado. Se você tem e-mail, você tem telefone no seu currículo? Ela, não. Mas também não sabe nem onde você tá. Então, você tá vendo que é golpe? Então, esse negócio que você tem que pagar dinheiro, que você tem que fazer coisa, sai fora. O dinheiro tem que entrar na sua conta, exatamente. não sair de forma nenhuma, só pra pagar as suas contas. Pelo amor de Deus. Qualquer dúvida que tiver, gente, manda e-mail pra mim. Carol, o que você acha? Tem meu e-mail. Você pode fazer isso? Nossa, eu vou mandar tanto e-mail pra você que eu recebo tanta mensagem de inscrito. Essa semana, foram 2 pessoas que me mostraram os mesmos print screens da mesma vaga pra mim, falando assim, o e-mail não, né? A pessoa que mandou o e-mail tava tudo em inglês, com aquele inglês macarrônico de Google Translate. Ai, meu Deus. E aí, falando, não, porque vai ser tudo de graça pra você, exceto esses $320 americanos, né? Por que você vai ter que pagar dólar americano pra trabalhar no Canadá, num hotel? Você sabe falar inglês? Não. Então, meu amigo, o que você tá achando que essa pessoa quer alguma coisa com você? Mas é exatamente isso aí. Você pegou um ponto fantástico. Você não fala inglês, mas você não vai contratar você pra trabalhar num hotel se você não sabe falar inglês, pra lidar com pessoas que vão transitar naquele hotel o tempo inteiro. É exatamente isso. Sinceramente, isso é a questão do common sense, né? Que é aquela velha questão. Se você tá vendo, você não fala inglês, você tá no Brasil, pra uma vaga que você consegue... Gente, não se iludam. O Canadá, é um país multicultural. É país gente de todo mundo aqui. Pessoas que são extremamente qualificadas, pessoas que não são tão qualificadas, mas que estão lutando para conseguir um espaço no mercado. Então, assim, não ache que você tá vindo aqui, eu sou o bambambam no Brasil, eu vou aqui ser o bambambam no Canadá. Não, você não vai ser. Vai demorar um pouquinho para você chegar lá. Então, não vem aqui... Quando você receber esses e-mails, tenha em mente, ok, então tem alguma coisa errada. Eu falo inglês? Não. Eu tenho isso. Então, vamos lá. Você tem como avaliar esses parâmetros. Não vai cair nesse negócio de mandar dinheiro a pessoa que você nem conhece. Então, existem pessoas que fazem isso? Sim, existem. Né? São os hackers, ou os fake, entendeu? Que querem tirar dinheiro dos bobos a qualquer custo e a qualquer momento, né? Então, tenha cuidado com relação a isso. É importante você ter uma noção desses aspectos. De novo, o país é um país aberto para oportunidades, sim. Mas nem todas as pessoas vão ter esse tipo de situações, nem vão procurar você se você não tem uma permissão de trabalho para poder estar aqui, nem não vão procurar você, entendeu? Então, tenha cuidado com relação a isso. Eu acho que é importante a gente ressaltar esses aspectos no processo. Exatamente. Muito obrigada, Carol, então, por ter participado aqui do vídeo. Prazer! Contando as suas experiências aqui pro pessoal.
Fala pra eles, então, como é que eles podem entrar em contato com você. Vocês podem me procurar no partnership@carolinaandrade.ca, né? Tá aqui embaixinho, dá uma olhadinha. Então, só uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Eu trabalho como consultora de RH apenas para brasileiros. Eu não tenho outro público, meu público-alvo é o brasileiro. Eu tenho meu trabalho full time, né? Eu trabalho durante o dia e geralmente o horário que eu tenho pra poder estar respondendo e-mails é à noite ou no final de semana. Então, por favor. Paciência. Paciência. Eu tô pra ajudar vocês. Eu tenho o maior prazer em ajudar. Então, eu tenho vários tipos de serviços que eu posso fornecer pra vocês. E vamos que vamos. O Canadá é pra todo mundo, é pra nós. Então, eu tô aqui pra ajudar vocês caso vocês precisem, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Tchauzinho. Tchau, gente.